O circo é um dos mais importantes e populares produtores e disseminadores da arte e da cultura no mundo. Inúmeras vezes foi declarada sua extinção. Entre altos e baixos, apesar das tantas opções de entretenimento, diversão e lazer, o circo ainda disputa e ganha o prestígio do público. A sua linguagem é universal. Seus artistas desafiam as leis da natureza e seus próprios limites. Encircopédia, dicionário crítico e ilustrado do circo no Brasil, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde a autora do livro, Sula Kyriakos Mavroudis, que é atriz e diretora teatral, e Cristina Bandi, escritora, produtora editorial e mestre em literatura brasileira. Sejam bem-vindas. Vamos começar do começo, que é quando a gente costuma se apaixonar pelo circo, que é na infância. É na sua infância que tem início esse belíssimo trabalho chamado Encircopédia, essa paixão pelo circo? É, na infância. Eu tive o privilégio de frequentar muitos circos e as famílias circenses, porque meu pai trabalhava em construções de hidroelétricas. E a gente morava em acampamento de operários, 10, 20, 30 mil operários com suas famílias. E o circo sempre chegava, ele realmente ia até onde a gente estava, nos lugares mais longínquos. E quando chegava, era acolhido como um grande momento para todas as pessoas se divertirem, se relacionarem. Ele era realmente o grande momento. Era quando chegava o espetáculo, chegavam as notícias, chegava a ligação com o mundo, com as cidades. E a gente perseguia os circenses. As crianças iam de noite no espetáculo e durante o dia a gente estava lá também no dia a dia, atrás dos palhaços, com as crianças. As crianças às vezes iam às nossas escolas, as crianças do circo. Então a gente tinha uma convivência muito rica e muito intensa. E todos nós sonhávamos um dia ser artistas circenses também. Botar o pé na estrada com a magia. Nos né? acampamentos, todo mundo tinha o seu cirquinho do fundo do quintal. Eu cavava, colocava os meus próprios paus de roda, pegava os lençóis, fazia o espetáculo. E assim meus colegas também, a gente convidava um ao outro para o seu circo. Quando o circo ia embora, que vem aquela tristeza, nós fazíamos o nosso próprio circo. E eu já tinha o costume de anotar as reprises dos palhaços, as comédias, e fazia na escola, de fazer meus grupinhos de teatro. Então eu segurava um pouco o circo quando ele ia embora, guardando até ele voltar os novamente. Cartazes, os folhetos, até a volta. E por sorte iam muitos circos nesses lugares. Nós vimos na infância Orlando Orfei subindo a Transamazônica pela primeira vez. E as cidades se encantavam e se impressionavam não só com o circo, mas com as carretas, lugares no Piauí, no Maranhão, em que nunca se tinham visto nem carretas como aquelas. Então era muito impressionante aos nossos olhos. E Cristina, também na infância surge essa paixão? Olha, eu sempre gostei de artes cênicas e de atores, né, dos artistas de palco, né, que é sempre um risco maior. Então, eu tenho formação em teatro, circo, teatro de bonecos, depois eu me estabilizei em letras, que era o meu forte. Mas eu ia muito a circo e a todas essas manifestações cênicas. Eu sou da primeira turma do Circo Escola Picadeiro de São Paulo e eu me lembro que no primeiro dia que eu entrei lá, eu falei, eu vou fazer um dicionário de circo. E aí eu não tinha físico para ser acrobata nem nada, eu fiz um pouco de equilibrismo, eu participei de festivais como tradutora e como apresentadora de shows aqui e lá fora. Mas desde o primeiro dia eu falei, poxa, nós temos tantos dicionários de artes no Brasil, não tem um dicionário de circo, né? Mas não era um dicionário como a Sula fez. Era dicionário mesmo, sabe, com as entradas, com todo aquele padrão terminológico que eu aprendi na Faculdade de Letras. Então aquilo foi me motivando e eu fui fazendo pequenas coisas em torno desse universo. Eu fiz o mestrado com a... E esse dicionário que você preparou ainda não está lançado? Não, porque eu ganhei um edital, esse prêmio Funarte Petrobras Carequinha, que por causa da Sula eu não pus o título Pequeno Dicionário de Circo, porque 3 dias antes
eu descobri que ela estava lançando a enciclopédia. Aí me deu aquele temor e eu pus Pequena Genealogia do Circo Brasileiro, mas que é um mix das árvores genealógicas com os verbetes. E aí, voltando aqui para a enciclopédia, tem uma questão que é dicionário crítico ilustrado do circo no Brasil. Por que esse crítico, né? Qual é a ênfase que você dá? E, inclusive, muitos verbetes surgem a partir dessa crítica, né? Por que é importante que haja essa palavrinha crítico aqui na enciclopédia? É porque a gente queria que as pessoas pensassem e analisassem a situação do circo no Brasil. Esse dicionário, ele começou com dossiês. A gente precisava que os gestores públicos entendessem a situação do circo e que deixassem o circo entrar na cidade para trabalhar. A gente precisava que se criassem leis ou programas para circo. A gente precisava que a sociedade realmente pensasse sobre o circo. Por que o circo não tem projetos de lei ou leis para eles? Por que o circo não entra na cidade? Por que as crianças do circo não conseguem estudar? Por que as pessoas de circo não conseguem ser atendidas nos hospitais públicos? Por que as pessoas de circo não podem ter uma cesta básica liberada pela Secretaria de Ação Social da cidade, quando o circo cai, quando a chuva vem e leva? E por isso que surgiram verbetes aqui como direitos, como leis, que são justamente para mostrar a complexidade dessa questão e muitas vezes a invisibilidade, como você está falando delas, né? Invisibilidade, acho que você achou a palavra certa. Como foi coletar essas famílias todas? Inclusive a gente vê a quantidade de pessoas dedicadas no Brasil, né? Muitas famílias. E essas são só as que eu tenho conhecimento. A imprensa, em geral, ela não mostra as famílias do dia a dia. Mostra o espetáculo, ou o jornal anuncia o espetáculo, ou o próprio circense fala do seu espetáculo. E as pessoas nômades foram ignoradas. O IBGE não visitou, né? O pesquisador passa na porta do circo, mas não entra. Então, ficou sem dados, ficou sem cadastro, ficou sem um reconhecimento de que eles faziam parte da nossa sociedade. Tem muitas paradas nas cidades e que nunca, praticamente não se tornaram cidadãos da cidade. Eles sempre foram a pessoa que era do circo, que parou porque perdeu a lona, porque não podia seguir de alguma forma, né? Por deficiências mesmo econômicas, né? Ninguém para de circo estando ótimo, o circo está bem, agora eu vou parar. Eu acho que tem um valor, essa recuperação, um valor que é de cidadania, um valor que é histórico, um valor cultural e um valor afetivo também, né? Porque Cristina falou, né? Você fez parte de uma escola que é importante, exatamente. E aqui também há um verbete chamado escolas, é importante que essa formação exista, mas há aí também uma tradição familiar, né? A gente fica com o circo nesses dois parâmetros, né? Olha, como eu não era de origem circense, a escola foi boa para mim para entrar em contato com essas famílias todas. E eu acho que durante uns 12, 15 anos convivi muito com o circo. Fiz grandes amizades e agora, com essa pequena genealogia, que é antes do dicionário, você vai vendo a formação, né? Só que eu achava que, por exemplo, esse trabalho da Sula, para mim, é fundamental. Mas eu acho que faltava um pouco... O circense nasceu aonde? Em que cidade? Quer dizer, fazer, como tem enciclopédia de literatura, né? Dos pintores, de escritores... Porque o pessoal acha que o circo é uma arte só popular. O circo é um clássico da cultura brasileira e mundial. O circo está presente em Picasso, né, nos grandes pintores, na literatura brasileira em quase 100%, nem que seja com uma frase, como em Campos de Carvalho, Na Lua Vem da Ásia, tem sempre um flash de circo. Quer dizer, até o Papa viu o circo. Então, o circo é um clássico, é uma arte que não pode ser considerada só um populacho ou uma gíria, né, no Congresso para dizer, isso aqui é circo ou é palhaçada. Não dá mais para isso, né? Esse diálogo entre todas essas culturas que eu acho que nos traz o circo com a dimensão que ele tem. E né? Ele é clássico, porque ele é eterno e ele se renova e aí ele inspira outras linguagens. No momento que ele inspira outras linguagens, ele é um clássico. Né? Mas você nos alerta também que isso tudo pode estar em risco. Agora acabei de me lembrar do Palhaço, o filme do Selton Mello, que de uma certa forma traz esse universo para a gente, né? Faz com que a gente se sensibilize com esse dia a dia, que não é fácil, né? Coloca de uma forma muito clara e bela a fragilidade do circo. A margem da cidade,
né? Ele instala o circo num lugar que você mal vê onde está a cidade. E isso é verdade, o circo se instala quase fora da cidade para fugir dos fiscais, fugir das exigências de alvará, que não são apropriadas para circo. O circo é obrigado a tirar um alvará como evento para trabalhar. A regulamentação das cidades não previu a entrada dos circos. Então, o circo só entra se ele fingir que é evento. Ele não para ele nunca. Parece que é eventual, mas eu acho ele é que tratado. O circense gosta também de ficar um pouco à margem, não estou dizendo isso pejorativamente, sabe? É para criar aquele ar mágico mesmo. Ele gosta de se inserir e também de ficar um pouco afastado. E isso é que é bacana também, né? A partir disso que a gente está falando, a gente tem aqui uma série de livros que a gente vai mostrar no próximo bloco, porque são várias pessoas de circo falando, né? Então, voz a quem é de circo, no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Ciência e Letras está de volta conversando sobre o livro Encircopédia, dicionário crítico ilustrado do circo no Brasil. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Sula Kyriakos Mavroudis e Cristina Bandi. Sula, ainda na sequência da família como núcleo central dessa arte popular, clássica, erudita, eterna, que é o circo, a gente tem aqui alguns livros que foram escritos por pessoas de circo. Né? Eu vou começar com Respeitável Público, né? que também é um verbete do livro, né? Isso, antiga família de circo no Brasil, né? E como donos do próprio circo, o pai do Rui Bartolo, percorreram praticamente todo o Brasil. E o seu Rui Bartolo, ele teve, né? Ele fez esse esforço de deixar registrado aqui coisas muito importantes, como, por exemplo, a nossa Lei 6.533, que torna o nosso trabalho regulamentado como artistas, que começou, né, a se concretizar o sonho de todos os artistas de terem um registro profissional, de serem reconhecidos mesmo como profissionais. Em Brasília, quando a lona desse circo estava lá armada, na época de governos de militares, né, e ele conseguiu buscar essa discussão, eles conseguiram formatar um projeto de lei e uma regulamentação para o nosso trabalho, coisas que o circense contribuiu demais e que também fica invisível. A criação do Sindicato dos Artistas em São Paulo, onde antes já tinha até uma federação de artistas circenses. Tantas coisas começaram no circo e com... Né? Nossa, Alberto Orfei não podia, porque é o clássico, né? É Alberto Orfei que teve essa... Eu acho que é um esforço muito grande para o circense, que está em eterno deslocamento, ainda sentar e escrever. O Alberto Orfei, ele queria muito que as pessoas entendessem sobre o circo, sobre o dia a dia e sobre como é feito um circo, né? Para que as pessoas, em conhecendo melhor o circo, pudessem contribuir para que o circo chegasse na cidade e garantisse o direito ao trabalho dos circenses. É a mesma coisa que o senhor Rui Bartolo queria, que as pessoas, compreendendo melhor a vida do circo, o seu dia a dia, o seu cotidiano, pudessem entender que ali são trabalhadores com suas famílias, com a sua casa de espetáculo, que levam todas as condições para que o público tenha acesso à arte e à cultura. E os dois deixaram entremeados nesse texto essa vontade de contribuir para o conhecimento maior sobre o circo, que não só do espetáculo. Olha, só uma coisa, esses autores circenses, é engraçado, porque todas as artes vão beber no circo, né? Os autores circenses, eles, no caso dela, que já... passou a infância com os artistas, e meu caso não, esses autores contribuíram muito para o meu trabalho, com os nomes, com termos do picadeiro, porque eu fiz glossário. Quer dizer, toda a literatura circense que não faz parte do cânone literário, ela é muito importante em termos culturais, né? Porque se o circo acaba, morre todo um estilo artesanal altamente elaborado, acaba um vocabulário específico, né?
uma metodologia que eles têm há séculos, né? E que está sempre, que também muitas vezes corre o risco de ficar invisível, né? Como o Sula vem dizendo aqui o tempo inteiro. É importante que essas coisas todas tenham visibilidade. E aí, eu vou fazer aqui um esforço para dar visibilidade a uma pesquisa que é incrível. Porque além do circo, como a gente conhece, também tem o circo-teatro, né? Que traz, e aqui tem, eu não sei se a gente consegue pegar aqui, essa coleção de livros que foi recuperada. Eu vou fazer assim para a gente ter uma dimensão de quantos foi. Conta para a gente, Sula, que recuperação é essa? O que está em minhas mãos aqui? Isso são peças de uma modalidade circense que o Brasil desenvolveu, que era o circo-teatro, que eram peças de teatro mesmo, apresentadas no circo, numa segunda parte do espetáculo. Da década de 1900 até 1940, 50, o circo-teatro, a peça de teatro, era o grande sucesso do circo. E essas peças eram adaptações de filmes ou de literatura, né, ou da novela. E o circo ele concorria, por exemplo, o cinema tirava o público do circo, no outro dia ele já tinha lá uma peça que era uma paródia do filme, ou era o filme mesmo, né? Maciste fazia sucesso no cinema, dias depois já tinha Maciste no circo, né? E assim, grandes espetáculos eram montados e se formou um tipo de público específico que ia no circo para ver teatro. E famílias se especializaram em teatro, então existiam elencos que eram de famílias especializadas em teatro e que tinham repertórios para ficar em cartaz numa cidade 3, 4, 5 meses, apresentando praticamente uma peça por dia. Raramente eles repetiam um espetáculo. E aí que surgem tantos dramas e comédias, né? Eu estou aqui abrindo que são vários, dramas, o repertório. Então você tem uma série de dramas e comédias. A gente pode ver aqui, pela listagem, a quantidade que tem. Que era esse esforço cotidiano que você está narrando, né? Das pessoas criarem algo que tinha a ver com aquele momento, com aquelas pessoas, né? Para que essa atenção não... Era para chamar o público mesmo. E essas peças, nós já conseguimos recolher em Minas tantas, porque Minas teve muitos grandes circos-teatro. Família Augusto, família Freitas, família Gomes, família Gonçalves, do Palhaço Pardal, né? O Palhaço Pardal, ele é detentor de um acervo enorme de manuscritos, de cadernos, que ele e a irmã dele, e a esposa dele, a Sílvia, eles nunca desfizeram disso, porque isso foi se perdendo. E eles têm acervo de um grande encenador, que lá em Minas eles falam que era o Antunes do circo-teatro, que era o J. Silva. Um homem em que o circo que ele estivesse trabalhando e dirigindo as peças se formavam filas no dia que o circo chegava. E essa coleção 36 dramas e comédias circenses, que a gente publicou em Minas, são parte do acervo que o J. Silva dirigia ou transcrevia, porque cada circo fazia sua própria adaptação. Não existia um texto original. Cada circo ia, assistia em algum lugar e fazia a sua própria adaptação. A riqueza, né, que está recuperada aqui é incrível. E o maior dos dramas do circo foi O Céu Uniu Dois Corações, do Antenor Pimenta. E hoje a sobrinha dele é uma estudiosa também de circo e formada em teatro na Unicamp. E ela que publicou esse livro. Circo e Poesia. Isso, que fala do tio dela, do Antenor Pimenta, que também foi sócio do circo com o pai dela, o seu Tabajara Pimenta. E nesse circo tem o texto integral também. Aí, Cristina nos traz aqui Picadeiro de Papel, um convite ao circo na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Já que ela está falando de Minas, é um link ótimo para a nossa conversa, porque o Drummond, mineiro, viu muito circo em Minas e no Rio. Isso já está mais do que provado. E apesar de termos a maioria de escritores em prosa, ficção, né, poetas falando de circo, o Drummond ele escreveu alguns poemas sobre circo muito emblemáticos. E aí eu peguei isso a título de dissertação de mestrado e comecei a ver que ele tem uma visão do circo, porque não é o circo aquela belezinha, sabe? É todo um lado dramático e psicológico muito interessante. E
o circo passava lá, né, pelas cidades próximas, que não passasse em Itabira, mas muito mais dele, próximo, né? Porque a gente vê nos poemas ele já falando na infância, ele vem falando do circo-teatro, tem um poema sobre isso também, que ele diz que o cara apanhou porque saiu da fazenda e foi ver o circo-teatro. Então, é um poeta reconhecidíssimo, que está falando de circo também. Aliás, a obra inteira do Drummond tem aforismos, tem poema, tem conto. Vamos ver aqui. É porque aí eu dividi por imagens, né, do circo no palhaço, equilibristas. Ele, inclusive, analisa socialmente as moças, né, da cidade, da fazenda, com a chegada de um circo, que ficam todas histéricas porque querem se casar com aqueles artistas nômades e causam verdadeira fascínio, revolta, né? Na família. Então ele vai pontuando o circo de uma maneira muito interessante. E dá para analisar. Ele tem um poema aí que eu demorei 4 meses para começar a pensar o que poderia significar, porque ele vem dizendo cavalo ruano. Ele vem fazendo umas rimas que não tem nada a ver. Cavalo ruano corre todo ano. É. Cavalo baio, mais veloz que o raio. Cavalo branco, veja lá se é manco. Cavalo pedrez, compro 2 por 3. Cavalo rosilho, quero como filho. Cavalo alazão, a minha paixão. Cavalo inteiro, amance primeiro. Cavalo de sela, não para donzela. Cavalo preto, chave de soneto. Cavalo de tiro, não rincho, suspiro. Cavalo de circo, não corre uma vírgula. Pois é, essa frase me chamou a atenção e eu dei uma interpretação, que eu não sei se é ou não, mas o Drummond, ele tem aquele drama do amor. Aí eu comecei a pegar a vírgula e no desenho da vírgula eu vi metade de um coração. E é exatamente um verso quase que central, né? Eu falei, ele está falando de amor. Quer dizer, o amor é tão complicado que ele fica sempre numa metade, num meio de coração. Você vê o que o circo faz com a cabeça da gente. E a poesia ajuda muito a essas interpretações. Ajuda muito, que são, né? Justamente a nossa subjetividade que precisam ser colocadas, né? Verdade. Independente de certo ou errado, né? A obra de arte serve para isso. E aí não podemos deixar de falar dos palhaços, que são essa figura tão emblemática do circo. Aqui a gente tem o elogio da bobagem. Palhaços no Brasil e no mundo, Alice, de né? Alice Viveiros de Castro. Os palhaços são realmente... Há muita gente que diga que eles são tristes, né? Tem até uma história que você coloca, você fala causos. Você fala daquele palhaço... Palhaço não, você não conta de cara. Você fala daquela pessoa que vai ao médico com uma tristeza incrível. O médico examina e diz, mas não tem nada de errado. E receita... Ah, já sei, vá naquele circo que tem um palhaço que vai curar sua tristeza. Ele diz, mas doutor, eu sou aquele palhaço. Isso é do Humberto de Campos. Que do Humberto de Campos. E é um clássico que todos os circenses gostam de contar, de declamar. O que você acha que pode estar por trás dessa tristeza? É que o ser humano, ele é um duplo mesmo o tempo todo. Então, se alguém se dedica ao riso e a fazer rir com tanta intensidade quanto o palhaço, ele acaba se confrontando com o oposto dos sentimentos dentro dele mesmo, né? E às vezes ele faz rir justamente do paradoxo, né? Do que é a contradição. E o Drummond trabalha muito bem isso que você está falando, viu? E é que a gente abrir justamente essa dualidade, né? No Grande Hotel e Oscarito, que são emblemáticos também, né? Desse alcance que eles atingiram nessa comunicação. Nosso povo, a nossa cultura, né? Ficaram bem representados demais. A Alice fez um trabalho para mim, assim, fora de série com esse livro, uma pesquisa tão grande, um entendimento tão grande do que é o palhaço e desde os primórdios. E fez uma coisa muito bacana, que é falar dos nossos palhaços dentro das nossas manifestações, da nossa cultura popular. Ele está lá, vestido de vários personagens, mas ele está sempre lá, sempre o mestre de cerimônia, sempre aquele que apresenta todas as nossas mazelas. O palhaço pode chegar e falar de todos os nossos defeitos, que em vez da gente ficar brabo, a gente ri, né? É o velho bobo da corte que chega até nós através do palhaço. E que eu acho que essa pesquisa que você fala que a Alice fez em relação ao palhaço, você também nos traz aqui no Circopédia, que é essa crítica afetiva, né? Porque tem muito de crítico, que é importante que tenha,
porque a gente sabe que as situações, conforme foi dito aqui ao longo do programa, não são, longe estão de ser as situações ideais, mas tem um afeto muito grande que permeia o livro inteiro de quem é apaixonada, né, pelo que escreve desde criança. E a gente aguarda também o seu dicionário para a gente poder, quem sabe, fazer um outro bate-papo. Seria um porque prazer. Eu acho que essas coisas são todas complementares. É verdade. Né? Quanto mais produção, esses livros aqui são um pequeno exemplo disso, dessa produção que felizmente começa a crescer, mas ainda está longe do ideal. A gente precisa saber mais sobre o nosso circo, sobre nós mesmos. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. E o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.